Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é fornicação como metáfora da idolatria. No episódio anterior, vimos como Iá imaginou o relacionamento entre um homem e uma mulher inseridos em uma aliança conjugal. Para nossa grande surpresa e espanto, encontramos nas Sagradas Escrituras muitos exemplos que nos dizem algo completamente diferente, como muitas vezes acontecem na vida. Exploramos a emocionante questão de por que essas histórias de infidelidade sexual ou abuso sexual estão nas Sagradas Escrituras. E além disso, mesmo aquelas mulheres que se desviaram do caminho foram incluídas na árvore genealógica messiânica. Ou seja, na árvore genealógica de Yeshua, elas e seus filhos. Veremos as histórias de Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar. Gênesis conta a história de Tamar, que ficou viúva e sem filhos com a morte de seu primeiro marido, Como parte do levirato, Judá se sente obrigado a instruir seu segundo filho, Onã, a gerar uma família para seu falecido irmão. Levirato é o casamento entre um homem e a esposa de seu irmão que morreu sem filhos, a fim de produzir um herdeiro para o falecido. Onã recusa esta obrigação, sabendo que uma criança concebida desta forma não seria considerada como pertencente a ele como pai. Gênesis 38:9. Após a morte de Onã, Judá recusou a Tamar outras obrigações de levirato por medo de perder seu terceiro filho, Selá. Agora Tamar usa sua sagacidade para tirar os filhos da família de Judá. Ela se posiciona disfarçada para não ser reconhecida, num caminho por onde o sogro tem que passar. Judá pensa que ela é prostituta, ou mais precisamente, dizem os comentários judaicos, uma prostituta de templo. Como Judá não possui um meio de pagamento adequado, Tamar exige seu selo e seu cajado, ambos itens que podem ser usados para identificar claramente o proprietário. A gravidez de Tamar a coloca sob acusação. Seu sogro, Judá, apoia a exigência da pena de morte até que ela o revele como pai da criança esperada. Finalmente, Tamar dá à luz os gêmeos Pérez e Zerá, que são reconhecidos como filhos de Judá. Tamar já teve relações sexuais com quase todos os homens desta família, embora com os filhos e Onã dentro das obrigações do levirato. Ela é mencionada na árvore genealógica de Yeshua e seus filhos Pérez e Zerá também entram na árvore genealógica messiânica. Raabe. Raabe era uma prostituta cananeia que escondeu os espiões que Josué havia enviado para espionar a terra. Ela tinha ouvido falar dos milagres de Elohim que redimiu Israel do Egito e estava ciente do medo que se abateu sobre os habitantes de Canaã. Pela fé, ela arriscou a vida escondendo os espiões. A sua estratégia foi bem sucedida e ela fez um acordo com os espiões de que, se não os traísse, a sua vida e a vida da sua família seriam poupadas se a cidade fosse tomada. Os espiões só estariam sujeitos ao juramento que fizeram neste contexto se Raabe trouxesse todos os seus parentes para sua casa, quando a cidade fosse invadida. Ela também deveria deixar pendurado na janela o cordão carmesim que usou para deixar os espiões descerem. Josué teve o cuidado de garantir que este acordo fosse honrado e que ela e sua família fossem salvas. Josué 2:1-22 e capítulo 6, do 17 ao 25. Ela era uma prostituta e foi mencionada na genealogia de Yeshua em Mateus 1:5. Ruth era moabita, esposa de Malom, um dos filhos de Elimeleque, e Noemi, que tinha ido para Moabe para morar lá por causa da fome. Após a morte de Elimeleque e seus filhos, Noemi retornou a Belém viúva, acompanhada de sua nora Ruth, que era apegada a ela. Ruth confessou que Elohim de Noemi era o seu Elohim e que o povo de Noemi também era o seu povo. Na época da colheita da cevada, Ruth foi ao campo de Boaz colher espigas. Boaz era parente próximo de Elimeleque, um homem rico. Ele notou Ruth e se comportou bem com ela.
Ruth realizou esta atividade tanto durante a colheita da cevada quanto da colheita do trigo. Boaz estava peneirando a cevada na eira e, depois de comer e beber, deitou-se. Ruth seguiu as instruções da sogra e deitou-se aos pés dele. O comportamento de Ruth foi concebido como um ato de sedução. Batseba. Batseba, uma gilonita, era filha de Eliã, ou Amiel, e esposa de Urias, o hitita. O desejo de Davi por ela tornou-se a razão do seu pecado, que causou a morte de seu marido. Ela então se tornou esposa de Davi e lhe deu Salomão e outros filhos. Todas essas mulheres estavam envolvidas em pecado sexual ou envolvimento sexual e ainda assim todas são mencionadas na genealogia de Yeshua. Então voltamos à nossa pergunta inicial. Para que servem essas histórias nas Escrituras? Como veremos nos versículos bíblicos seguintes, estas mulheres também representam uma parte da história de Israel. E que parte da história de Israel? Encontramos a resposta na história de Oséias, que se casou com Gomer, uma prostituta, por ordem de Iá. Este casamento simbolizava o comportamento infiel de Israel no seu modo de vida. Iá é o marido de Israel e a infidelidade à sua aliança é comparada à infidelidade conjugal. O casamento torna-se então uma metáfora para a relação de aliança de Iá com Israel. E a fornicação torna-se uma metáfora para a idolatria. Portanto, todas as mulheres mencionadas acima representam a casa de Israel na sua infidelidade. Os profetas descrevem repetidas vezes a infidelidade de Israel. Sendo assim, eis o que declaram Iá, o soberano Elohim: visto que esqueceste de mim e me deste as costas, também sofrerás todas as consequências da tua luxúria e das tuas promiscuidade insana. Ezequiel 23:35. Te tornaste assim na mais bela das rainhas. A fama da tua beleza singular espalhou-se entre todas as nações, porquanto eu te fiz perfeita, graças à glória e ao esplendor com que eu te entreguei, diz Iá Elohim. Entretanto, tu confiaste demais em tua aparência e, por vangloriar-se da tua beleza, usaste a tua fama para te corromperes e prostituíres. Concedeste favores a todos os que passaram por perto de ti, e a tua beleza passou a pertencer a outros. Chegaste ao ponto de usar algumas de tuas roupas mais finas para adornar altares idólatras, onde se intensificou a tua prostituição. Ezequiel 13:16. Novamente, a fornicação é uma imagem de idolatria, e a idolatria inclui tudo que não esteja de acordo com as instruções de Iá dentro dos termos de sua aliança. Muitas coisas poderiam ser enumeradas. Um exemplo disso é a observância do Shabat. Se Iá nos ordenou que guardássemos o Shabat e guardamos o domingo como dia sagrado instituído pelo imperador Constantino, adorador do Deus Sol, então não estou servindo a Iá, mas a outro Elohim, mesmo que eu pense que eu estou servindo a Iá. Quando os israelitas adoraram o bezerro de ouro, é explicitamente afirmado que Arão exclamou: amanhã será um dia de festa dedicada a Iá. Êxodo 32:5. Eles pensaram que estavam honrando Iá, mas estavam completamente enganados, porque fizeram da forma que pensavam. A lista de exemplos é muito longa. Celebrar a Páscoa dedicada a Ostera em vez da Páscoa bíblica e etc. Iá advertiu Israel repetidas vezes por meio de seus profetas para retornar a ele e aos termos de sua aliança. O profeta Oséias tem 3 filhos com Gomer, cujos nomes expressam simbolicamente a calamidade que ameaça Israel. O filho Jezreel, nome do lugar onde Israel seria derrotado, a filha Lo-Ruhamá, que significa não misericórdia, e o outro filho chamado Lo-Ami, que significa não meu povo. Oséias responde à infidelidade da esposa com uma estratégia que envolve 3 passos. Primeiro, ele a mantém longe de seus amantes, Oséias 2:8-9. Depois, ele a pune e a envergonha em público, Oséias 2:11-15. Mas finalmente, ele a seduz e renova seu caso de amor,
Oséias 2,16. O resultado desta estratégia não é apenas uma renovação da relação entre Oséias e sua esposa, mas também uma nova aceitação dos seus filhos. Assim, o relacionamento entre Elohim e Israel chega a um final feliz, e ele tem misericórdia de seu povo e o chama de meu povo novamente. Oséias 2,25. E é por isso que estas mulheres infiéis e os seus filhos também estão incluídos na árvore genealógica de Yeshua. Tanto o casamento de Oséias como a cruz do Calvário revelam o amor ilimitado de Yah. Eles mostram até onde Elohim vai para nos salvar em nossa infidelidade, ou seja, em violações da aliança, e para nos trazer de volta a sua aliança com os termos da aliança. Sejam todos ricamente abençoados.